Fala pessoal, sou Marcão. Você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. No vídeo anterior eu fiz um vídeo mostrando para vocês a calamidade que nós entraremos em 2017 por falta de emprego, né? Correios, Banco do Brasil, Michel Temer aí atuando no Banco do Brasil e várias outras empresas também, decretando aí um estado de calamidade, um estado de mudança, vão mandar muita gente embora, certo? E nós tivemos aí anteriormente, também voltado para as notícias de decreto de estado de calamidade financeira, o Rio de Janeiro, né? Agora vem exatamente o Rio Grande do Sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul está decretando estado de calamidade financeira, assim como o Rio de Janeiro. Aqui na revista Exame, tem 14 estados, né? Eles apontaram 14 estados que estão com as contas na UTI. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Eu vou deixar o link aí para vocês que se interessarem pelos estados que estão no vermelho. Vou deixar o link aí para vocês verem, senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Mas é só um demonstrativo para mostrar para vocês de que não é só esses dois estados que atualmente já decretaram, né, um estado de calamidade pública financeira. Então nós temos essa notícia aqui, ó, no UOL, né? Aqui está dizendo: um dia após anunciar um pacote de medidas para tentar melhorar as contas do estado, o governo do Rio Grande do Sul decretou nesta terça-feira, dia 22, ou seja, hoje, né, só confirmando a data, hoje é dia 22/11/2016. Então o governo do Rio Grande do Sul decretou nesta terça-feira, 22, estado de calamidade financeira na administração pública estadual, conforme decreto publicado no Diário Oficial. O decreto entrou em vigor hoje. Mas sabe o que poderia nos dar credibilidade a esse tipo de notícia, né? Esse tipo de decreto em que o estado, seja qual ele for, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que poderia haver aí uma transparência com relação ao sistema de arrecadação e ao sistema de gastos com o povo brasileiro ou com o povo do estado. Assim como é feito com o impostômetro no Brasil, né, que mostra o quanto se arrecada a cada segundo de imposto no Brasil, teria sim condições de cada estado brasileiro, teria condições de mostrar a transparência de quanto é arrecadado e de quanto se gasta, né? Agora, como que a gente vai acreditar realmente de que esses estados, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, Mato Grosso do Sul, né? Vamos colocar aqui os dois que já entraram em decreto de estado de calamidade. Como que a gente vai acreditar? Somente pelas palavras do governador? Não, isso não é satisfatório, isso não é transparente. Teria que ter um print do sistema de arrecadação, um print do sistema de gastos, quanto é que o governo gasta com o sistema público, com hospitais, com polícia e o quanto se arrecada, certo? Eu não acredito que o estado realmente está em calamidade. Existe sim aí, a gente sabe que houve uma queda na arrecadação por conta dessa crise. Eu vou explicar e você tem que entender que isso é mediante uma crise que já vem ocorrendo desde 2013, certo? Mas é importante que você entenda também, aí eu digo para você ter uma certa flexibilidade quando a gente fala em política. Eu canso de falar aqui no canal, vou falar mais uma vez que eu não tenho afeição por política, eu não defendo partidos políticos, assim como religião também, eu não defendo certos tipos de religião. Eu coloco no meu coração
Acima de tudo, Deus, Jesus Cristo e a verdade, certo? E infelizmente nós não podemos confiar em políticos, porque a maioria deles pertence à maçonaria. E a gente sabe o que é a maçonaria. Claro que lá dentro da maçonaria existem bons homens, sim. De fato existem bons homens, mas infelizmente o alto grau da maçonaria, que são os Illuminates, né, que vem aí corrompendo a população. Isso está lá nas cartas que eles mesmos produziram, nas cartas Illuminates, em promover a corrupção, certo? Em chantagear pessoas na política, chantagear empresários, tudo para que no fim dos dias ocorresse um caos, certo? Então essa notícia, ela também está aqui na revista Exame. Governo do Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade financeira. Vamos mais para baixo aqui, que é o seguinte, ó, pacote de medidas. Ontem, Sartori apresentou um pacote de medidas que prevê a extinção de 9 fundações, uma companhia e uma autarquia estaduais e a diminuição das secretarias de 20 para 16. A estimativa de demissão é de 1.100 a 1.200 funcionários. Se aprovado, o plano pode gerar uma economia, eles estão pensando em economia, né? Em contrapartida é o que o Michel Temer, que é do mesmo partido, olha só que coincidência, né? Michel Temer do PMDB, governador do Rio de Janeiro que decretou estado de calamidade também do PMDB, agora vem o governador do Rio Grande do Sul, que coincidentemente também é do PMDB e que coincidentemente, olha só, por ironia do destino, é o partido político mais corrupto que existe no país, ficando abaixo apenas o Democrata na liderança, PMDB em segundo e PSDB em terceiro. Que coincidência incrível, não é verdade? E aí nós temos aqui mais 1.100, 1.200 pessoas desempregadas, sem contar aquelas que eu comentei ontem no vídeo anterior, né? Em 2017, um mar de demissão pelos Correios, pelo Banco do Brasil, pela Volkswagen, ou seja, somando aí mais ou menos, vai dar cerca de umas 40 mil pessoas. Agora, com essas medidas do governo do Rio Grande do Sul, o caldo dos desempregados com certeza vai aumentar. E como é que os caras falam que querem atrair mais investimentos, melhorar a economia do país, e os caras estão aí sem mostrar nenhuma transparência, né? Mas vai de contrapartida ao que eles vêm falando, que precisa se fazer investimentos no país, né? Vai totalmente em desencontro ao que esses camaradas estão falando. Então nós percebemos que existe um plano diabólico para a população brasileira. Um plano para causar um caos na sociedade brasileira, uma guerra civil, pessoas desempregadas. Não tem emprego, não tem dinheiro, como é que você vai pagar aluguel? Como que você vai sustentar a sua casa? É uma situação... Olha, eu não quero imaginar o tanto de pessoas desempregadas precisando de dinheiro, precisando de comida, precisando pagar suas contas. O caos que esses caras estão colocando na sociedade brasileira. Mas, e eu peço para você que continue vendo esse vídeo, para você entender como que isso aconteceu. Certo? Essa crise que aconteceu, né, que é chamada assim por esses políticos canalhas, e essa estratégia também vem de fora, isso se chama Guerra Fria. Não existe mais aquele golpe militar, né? Golpe militar, não existe. O Brasil, como eu disse em outros vídeos, ele foi a primeira cobaia de uma guerra híbrida, onde não houve a presença de força militar para tomar um poder de um país, certo? Lembrando você que eu não sou do PT, eu não sou do PMDB, eu não defendo porcaria de partido nenhum, certo? Eu defendo aqui, eu tento buscar a verdade, eu tento mostrar a verdade para vocês de acordo com o conhecimento que eu busco, de acordo com o pequeno conhecimento que eu tenho, certo? É isso que eu faço aqui no canal.
Estou passível de erro? Sim, estou passível de erro, porque eu faço análises, certo? Eu faço um monte de comparações, eu vivo pesquisando, eu vivo comparando as informações, então eu posso errar, mas é diferentemente de um erro premeditado causado por um político, causado por um religioso, causado por alguém que seja financiado por sociedades secretas. É diferente de você errar por tentar buscar a verdade e alguém forjar um erro para promover uma crise, certo? Mas vamos lá. Então nós temos aí a incrível coincidência, né, do governador do Rio Grande do Sul, que é do PMDB, decretar estado de calamidade. Rio de Janeiro, que também é do PMDB, já decretou estado de calamidade e, por sinal, ainda foi preso, né? Aí é onde eu não meto a mão, onde pode ter muita sujeira aí nessa prisão. A gente não sabe se o cara foi preso, por que ele foi preso. A gente sabe aí que ele pode ser um ícone dentro da maçonaria, que a maçonaria pode estar tentando descartá-lo, certo? Isso é uma opinião minha. A gente não pode botar a mão no fogo por esses caras, porque a gente não sabe por que realmente os caras estão sendo presos, certo? Mas nós sabemos que Michel Temer é maçom, certo? A maioria desses caras que hoje estão na política, que dominam a política hoje, estão dentro da maçonaria. Nós sabemos que a alta cúpula da maçonaria, os Illuminatis, é que dominam o mundo, que promovem essa pobreza no mundo, que promovem essa desgraça no mundo. Caso contrário, né, se esses mesmos caras que defendem igualdade, liberdade e fraternidade, não promoveriam fraternidade somente para os membros da maçonaria. Esse mundo seria, principalmente o Brasil, que é o país geograficamente mais rico do mundo, e pelo tanto de maçons que promovem a verdade, né, entre aspas, que promovem a igualdade, que promovem a fraternidade, a justiça, o Brasil seria o primeiro país economicamente, pela geografia que ele se encontra no mundo, seria o principal país, primeiro país do mundo. Agora faça uma comparação, né? Rapidamente eu vou fazer uma comparação com vocês. Pega lá, Astana, no Cazaquistão, é um lugar deserto, não tem nada. E você olha a quantidade de prédios luxuosos, uma cidade totalmente desenvolvida pela alta cúpula da maçonaria, onde não falta nada, onde a riqueza esbanja em todos os cantos da cidade. E para vocês terem uma ideia, fica em um deserto. Agora, por que o Brasil, onde tem tudo, é rico, abençoado por Deus, tem fauna, tem flora, tem água em abundância, pode-se plantar à vontade no Brasil, certo? O Brasil é rico em minérios, é rico em ouro, rico em ferro, rico em nióbio, rico em quartzo, e nós vivemos miseravelmente por conta aí do domínio da alta cúpula da maçonaria, que pregam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas a gente sabe que eles são os verdadeiros exploradores do povo brasileiro, porque os caras ganham muito, 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 muito e pagam pouco para os seus funcionários. E ficam falando que nunca tem dinheiro. Essa é a grande verdade para um empresário maçom. Eu já trabalhei para um empresário maçom e é exatamente dessa forma. Os caras ganham milhões e milhões de dinheiro, enchem o rabo de dinheiro e na hora de dar um aumentozinho para você, os caras falam que não tem dinheiro. Mas os caras vivem abrindo novas fábricas, os caras vivem trocando de carros luxuosos, carro zero, vivem esbanjando o seu dinheiro dentro de iates luxuosos, com putas, com prostitutas, queimando nota de $100. E os caras querem nos convencer, né, de que essa sociedade secreta é a filosofia que está salvando o mundo. É a filosofia que a gente deve seguir. Como eu disse para vocês,
Tem gente boa dentro da maçonaria? Tem gente bacana demais. Eu conheço gente bacana que, infelizmente, fez esse pacto com o diabo. Certo? Mas eu não vou me alongar aqui. Eu estou vendo que eu estou me alongando muito dentro da maçonaria. E isso é um assunto específico, somente para falar da maçonaria. Mas esse não é o objetivo do vídeo, certo? Mas para que você entenda esse processo de crise que o Brasil está enfrentando agora, você precisa entender o que é a maçonaria, o que são os Illuminates, as sociedades secretas que dominam o Brasil hoje, né? E sempre dominou, seja através de forma corrupta, desestabilizando governos. Os caras sempre deram um jeito de ficar aí no domínio político, no domínio religioso, certo? Tem um vídeo aqui para confirmar isso. Esse vídeo foi postado ontem, no dia 21 de novembro de 2016, pelo parceiro aí, o Neemias Gomes, que também está aí com o intuito de mostrar o que é a nova ordem mundial, mostrar o que é a maçonaria, o que são os Illuminates, né? E nós temos aqui, ó, eu não vou mostrar o vídeo todo, tá? Se você quiser ver o vídeo todo aí, é um excelente vídeo, um excelente comentário que ele fez, mas a intenção aqui é mostrar um maçom, né? Um maçom dentro lá da loja maçônica, mostrando. Deixa eu rodar o vídeo, vocês vão ver o que para vocês entenderem a complexidade dessa crise que o Brasil está passando. Certo? Não é uma crise porque houve um rombo político, porque político roubou, não. Isso tudo foi forjado pela alta cúpula da maçonaria. E com armas climáticas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Acompanhem até o final que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu no Brasil e o porquê que nós estamos nesta merda. Então vamos lá. Mas a gente cometeu um engano. A gente, em vez de tirar os melhores homens que tem aqui dentro e levar para Brasília, não. A gente foi lá em Brasília e disse: quem quer ser maçom? O piloto levantaram a mão e a gente aceitou. E deixou que... Aqui ele está falando de quem? Ele está falando do PT. Está falando do Lula, está falando da Dilma, né? Eles se privilegiassem do título de maçom, foi maçom. Para nada. Para nenhuma ação nesse final. Política é outra coisa. Como política é outra coisa? Mas alguém, em determinado momento na história da maçonaria, resolveu nos convencer de que maçom não discute política nem religião. E não é verdade. Você vai olhar a história da maçonaria, tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. Aqui, galera, deixa eu colocar para vocês o seguinte. A maçonaria sempre esteve extremamente presente dentro da política, dentro da religião, dentro de tudo que é importante na sociedade. Não se engane com isso, certo? Em tudo que é importante, que gera lucro dentro da sociedade, a maçonaria está envolvida. É bem verdade que a gente, em nome da ética, não vai discutir política partidária nem religião sectária. Eu não estou aqui para discutir se o meu partido é melhor ou pior que o seu, nem se a minha igreja é melhor ou pior que a sua. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente não pode abrir mão disso. Aí, vocês ouviram, né, com a própria palavra dele, ele falando de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí eu pergunto para você que entrou dentro da maçonaria, né, você que tem um coração bom, você que foi convencido aí por algum maçom a entrar, fazer parte da sociedade secreta da maçonaria, eu pergunto para você aceitar Jesus Cristo, você tem que fazer algum pacto de sangue? Não. O seu pacto com Cristo é somente em aceitá-lo em verdade, em aceitá-lo dentro do seu coração e espiritualmente. Mas para você entrar dentro da maçonaria, você tem que fazer um pacto de sangue, né? Que eles vão lá no seu dedinho faz um corte,
né? Espera sair o sangue e aí você faz um pacto de sangue. Quem faz pacto? Fala para mim, quem faz pacto de sangue? Não é o diabo? Não é Satanás? Lúcifer? O capiroto? Como você queira chamar. Mas que eu entendo, pactos de sangue, quem faz é o diabo. Aí você entra dentro da maçonaria, faz esse pacto com o diabo e você não pode revelar nada do que acontece lá dentro. Isso é igualdade? Se você aceita Jesus Cristo manda você sonegar algum ensinamento que ele te ensinou? Se você vai em alguma igreja, se você vai em algum templo religioso, você é obrigado a manter em segredo tudo que é contado para você dentro de algum templo religioso? Todos os ensinamentos que existem na Bíblia, lá no final dela, fala para você não contar nada para ninguém? Não. Então, não existe igualdade, liberdade e fraternidade para todos. Isso é somente para dentro da sociedade, os membros da sociedade secreta da maçonaria. E outra, só um detalhe. Cristo para eles é um mero profeta, tá? Quando você chega em um certo grau dentro da maçonaria, você é obrigado a negar Jesus Cristo. Porque dentro da maçonaria ele é só um profeta. Assim como também na religião islâmica. Jesus Cristo é um mero profeta. Ele não veio se sacrificar para nos conceder a salvação. Que fique bem claro isso para você. Então pense muito bem antes de você entrar. Tem outro detalhe também. Quando você começa a fazer parte dessa sociedade, dependendo da loja, você tem que desembolsar aí. Eu sei que tem loja que cada membro paga em média uns 4 ou 5 mil reais por mês para a maçonaria. Somente para você fazer parte da sociedade secreta. Fala sério, isso é igualdade? Isso é fraternidade? O que você poderia fazer com 4 ou 5 mil reais por mês? Você poderia ajudar muita gente, você poderia ajudar a sua família, você poderia ajudar muita gente a se formar, parentes seus a se formarem, se educarem. Você poderia fazer muita coisa boa com esse dinheiro, mas você realmente decidiu fazer um pacto com o diabo, com sangue, com teu sangue. Com Cristo a gente não faz pacto, a gente aceita em verdade e em espírito. Certo? Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo. Mas aqueles caras que estão lá não estão nem aí. Não, não te mete nisso, eu não entendo disso. Você já imaginou se a gente começa a tirar de dentro da maçonaria os melhores homens, os homens de comportamento maçônico mais correto, e começa a levar esses homens para lá? Aqui ele fala em que a maçonaria, se a maçonaria começasse a tirar os melhores homens da maçonaria e levassem para lá, para Brasília, aí eu assino embaixo. Então que a maçonaria leve os melhores homens para Brasília, para dentro da política, e eu quero ver mesmo se esses caras são peitudos, mesmo como falam, né, com a voz grossa, robusto, mostrando que é macho, que é homem, que vai botar a casa na ordem. Então bota um maçom lá de verdade para arrumar essa porcaria dessa casa desse Brasil, e expulsar essa porcaria de direitos humanos do Brasil, dar direitos, totais direitos de um policial poder prender um bandido e o cara ficar o resto da vida na cadeia, sem indulto de Natal, sem indulto de Dia das Mães. Falar, papagaio fala, mas resolver de verdade a bagunça que vocês mesmos criaram, vocês não resolvem. É só papo furado. Para esses homens lá fazerem a diferença. Mas por que esse deputado se comporta dessa maneira? Porque ele é maçom. Mas ele não entra no cojado. Maçonaria é um problema. Os caras atrapalham. Você já imaginou que maravilha seria isso? E seria a coisa mais óbvia e mais lógica. Então, para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. Se a gente não pode chegar em Brasília,
a gente tem que agir maçonicamente. O que será que ele quer dizer com isso? Aí ele tem que agir? A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é sim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim, em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçom. O mundo profano, quer dizer, os caras profanam um veneno para o mundo e fala que o mundo profanam contra eles. Olha só a inversão de valores que os caras fazem, certo? Ao invés de os caras promoverem a verdadeira democracia, não, os caras criam um problema para tomar de vez posse, né, de um poder. Pelo que eu entendi, esse cara aí está muito revoltado com o PT, porque, segundo o que eu entendi, o PT não faz parte da maçonaria. Então os caras, pelo que eu entendi, certo? Os caras estão revoltados, os maçons aí estão revoltados, porque parece que o PT fez um falso acordo com a maçonaria e parece que eles realmente fizeram um acordo só da boca para fora. Isso parece o que eu entendi. Eu não sei se é verdade, mas segundo as palavras desse maçom aí, o cara tá revoltado com o PT lá em Brasília, porque a maçonaria não faz mais parte do plano de poder do Brasil. Certo? Mas isso foi quando? Isso foi em 2007. Certo? Então, em 2007, parece que os caras aí, com auxílio estrangeiro, né, com auxílio lá da maçonaria dos Estados Unidos, parece que os caras arquitetaram alguma coisa, mas não somente dentro da política, não somente dentro das empresas, não somente dentro das famílias, dentro das religiões, onde eles mais agem, certo? Mas dentro também da tecnologia. Você já ouviu falar em HAARP? Né? Se você acompanha o canal, você sabe o que é HAARP. Então, para não entrar num contexto religioso, né, para você não achar que tudo é teoria da conspiração, vamos puxar mais para o lado científico, né, onde muita gente aí que não é religioso possa ter mais credibilidade no assunto sobre HAARP. Então, HAARP é um projeto militar dos Estados Unidos que funciona como uma arma geofísica, certo? Eu não vou ler todo o link aqui, porque eu sei que o vídeo vai ficar comprido, mas eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Isso aqui é um link, é um site científico, né? E ele mostra a realidade do que é a HAARP. É uma arma geológica para produzir terremotos, é uma arma que pode produzir seca, é uma arma que pode produzir gelo, certo? Um clima ficar gelado. E a gente observa hoje, na atualidade, né? Por exemplo, essa semana, tem dia que faz frio e tem dia que faz calor. Nós estamos no dia 22 de novembro de 2016. Ontem fez um calor do inferno aqui em São Paulo. E agora, sabe o que está acontecendo? Está fazendo frio. Às quase 4 horas da tarde já está começando a fazer frio. Mas isto tem se tornado constante. 2 dias calor, um dia frio, 2 dias frio, um dia calor, né? Aí faz aquelas altas temperaturas, chega a rachar o coco, no outro dia vem um frio. Quer dizer, isso é problema do clima? Isso é problema com a natureza? Não. Isso significa que os caras estão mexendo com o clima, provocando secas, provocando tempestades, terremotos, frios em excesso. Frio em excesso. Esse negócio da HAARP também foi muito bem elaborado em um vídeo
né, em uma matéria feita pelo Domingo Espetacular. Eu vou rodar um pouquinho aqui para vocês. Vou deixar E hoje, 10 anos depois, quem pode garantir que o homem não vai produzir uma nova arma? Uma arma climática. Chuvas, terremotos e ondas manipuladas já são reproduzidos em laboratórios, como aqui, neste tanque de provas da Universidade de São Paulo. Mas será que o ser humano conseguiria fazer isso em proporções reais, maiores, e utilizar essa capacidade como arma de guerra a serviço de nações e até de grupos terroristas? Bom, então eu vou deixar o link aí na descrição para você que não conhece a respeito de HAARP, certo? O vídeo ele tem 20 minutos e isso para você entender leva muito tempo, leva dias, leva semanas para você pesquisar, até às vezes leva cerca de anos para você entender como funciona esse processo de conspiração contra o povo, de conspiração contra a verdade. Mas todos os links que eu estou mostrando aí vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Então a HAARP é uma arma real, é uma arma confirmada, existe até aqui no Brasil, se eu não me engano fica no Maranhão, nos fundos de uma faculdade, e ela funciona como um dos ícones que existem espalhados, né? Existem várias armas da HAARP, várias antenas delas espalhadas pelo mundo, e uma delas fica no Brasil, que direcionam, né, frequências de rádio para a atmosfera, e eles causam seca, como eu falei, causam frio, certo? Então, o que aconteceu em 2013? Em 2013, no finalzinho de 2013, o clima no Brasil ele começou a ficar seco. Ele começou no finalzinho de 2013. Eu estava trabalhando em um local com meu irmão e nós vimos um negócio no céu como se fosse um arco-íris, mas não era um arco-íris, certo? E eu lembro muito bem que eu comentei com ele, já dentro dessas pesquisas sobre HAARP, né, vendo também um fato que ocorreu na China, a mesma imagem, a mesma figura que eu vi aqui em São Paulo, eu tinha visto através de um vídeo que aconteceu na China. E na China, um dia depois que esse fenômeno aconteceu no céu, o mesmo que aconteceu aqui em São Paulo, houve um terremoto gigantesco na China, certo? Esse vídeo que você está acompanhando, que você vai acompanhar aqui na tela, ele foi gravado por mim. Eu estava passeando. Ele foi gravado, se eu não me engano, uns 2 meses antes de ser publicado, né? Eu gravei ele pelo celular, ele ficou rodando no celular aí um bom tempo. E eu publiquei no dia 30 de abril de 2014. Mas eu me recordo muito bem que no final de 2013... a seca no Brasil já estava pegando forte. Ah, mas o que você quer dizer com a seca? O que tem a ver seca com crise? Bom, como assim? Sem água, meu filho, a gente não sobrevive. Sem água, as empresas não podem trabalhar. As padarias não têm água. Supermercado não tem água. Açougue não tem água. Os rios que transportam aí grande quantidade de soja, né, e de outros produtos para os portos, para outros estados, não podem mais traficar porque o nível de água do rio está baixo e o navio não pode trafegar por este meio de locomoção. Então, em 2013, os Estados Unidos, né, o governo norte-americano, eles começaram a utilizar a HAARP aqui no Brasil, causaram uma grande seca, que ela começou a ser efetuada no final de 2013. E em 2014, depois da Copa do Mundo, eu falei que o Brasil ia ficar com uma grande seca, que os reservatórios iriam secar, certo? E vários meios de comunicação,
vários meios de comunicação começaram a publicar que o Brasil, grandes empresas estavam fechando seus negócios por conta da crise hídrica. Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, o próprio governo do Geraldo Alckmin, ele teve que perfurar o fundo do Cantareira, né, para as pessoas, não era nem mais para as empresas, porque as empresas não podiam mais utilizar água, era somente para consumo humano. Teve que utilizar do volume morto. Vários reservatórios secaram. Ou seja, pessoal, se os caras têm uma arma invisível e eles promoveram a seca no Brasil durante cerca de 2 anos, o que aconteceu? As empresas fecharam. O desemprego aumentou, ficou na casa de 11 milhões em 2015, certo? Com todo esse processo elaborado pela alta cúpula da maçonaria, né, se utilizando desses métodos científicos como a principal arma, a HAARP, para causar um problema, tendo um problema gerado no Brasil, que é a seca, mas ninguém se importa, ninguém deu conta do que aconteceu. Ninguém. Você pergunta para as pessoas hoje o que gerou a crise, todo mundo fala, foi culpa do PT. O PT é o culpado pela crise, o PT roubou isso, o PT roubou aquilo. Mas a grande causadora da crise no Brasil foi exatamente a falta de água. Queira você acreditar ou não, é a mais pura verdade. Esse vídeo aqui, ó, deixa eu rodar aqui, esse vídeo aqui, eu filmei sem querer. Eu estava passeando e eu vi uma luz no céu, exatamente essa que vocês vão ver. Também vou deixar na descrição do vídeo. Eu percebi uma luz, eu nunca tinha visto essa luz. Eu estranhei e eu comecei a filmar no celular. Ainda bem que o celular registrou, porque eu consegui identificar que a HAARP estava sendo utilizada neste momento e provar através desse vídeo que eles estavam causando exatamente a seca no estado de São Paulo. Olha só aqui no meio, ó, as nuvens fraquinha, e você observa aqui, ó, uma luz que ela vai se diminuindo, ela vai diminuindo a intensidade, ou seja, as ondas de rádio estão sendo acionadas com tanta força que ela está dissecando a nuvem, ela está secando, e você vai ver aqui na sequência que ela vai ficar nas cores de um arco-íris, a mesma que eu vi no final de 2013. Em 2013 eu falei pro meu irmão, ó, tá vendo essa marca no céu? Eu falei assim, isso daí vai causar uma grande seca no país ou vai proporcionar grandes chuvas? E foi exatamente a primeira opção. Olha aqui, ó, tá vendo? As cores do arco-íris. Exatamente o mesmo que aconteceu na China depois do terremoto. Lembra-se que a HAARP pode causar terremoto, pode causar seca, pode causar frio, pode causar todas essas coisas. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Seca, isso não é teoria da conspiração. Isso foi utilizado, você pode pesquisar que você vai cair na mesma linha de raciocínio. Tá vendo? Não adianta você falar que é um arco-íris, que isso não é formação normal, isso não é comum, certo? E quando a HAARP ela está funcionando, o céu fica normalmente desta maneira. Fica exatamente assim. Não fica, ó. Um dia normal, essas nuvens que você está vendo aqui embaixo, essas nuvens aqui, ó, essas nuvens são as normais. Agora, quando isso fica aqui constantemente nos céus, é porque a HAARP está sendo utilizada. Rastros químicos estão sendo utilizados para modificar o clima. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. A origem desta crise é exatamente por conta de uma execução da Sociedade Secreta Illuminati, que a partir de 2013
Se utilizaram da Harp para criar um problema. Qual problema? A seca. Criando a seca, empresas fechariam, pessoas estariam desempregadas. Então, um problema político-econômico gerado no país, a maçonaria poderia fazer dos golpes que ela fez para tomar posse do governo. E nós temos exatamente quem lá? O maçom Michel Temer, com o apoio de Aécio Neves, com o apoio do PSDB, que tem influências norte-americanas. PMDB também tem influências norte-americanas. A maioria, não digo a maioria, mas um grande número de pessoas que estão lá no Congresso, no Senado, como deputado federal, que estão nos estados como deputado estadual, que estão no Senado, eles recebem, eles fazem parte aí de uma grande influência da sociedade secreta norte-americana. Então, com todo esse problema gerado, a partir de 2013 até 2015, houve um problema para que eles começassem a jogar na mídia. Então, a mídia também ela funciona como um instrumento de massa de manobra. Então eles começam a jogar informações na mídia de que o governo do PT roubou, de que o governo do PT fez isso, que o governo fez aquilo. Só lembrando a vocês que o maior roubo que existiu no Brasil até hoje foi cometido pela privataria tucana. Foi cometido por membros do PSDB. Isso a mídia não fala para vocês. Mas basta vocês pesquisarem a respeito da privataria tucana, que foi o maior golpe, o maior roubo que existiu aos cofres públicos. Isso a mídia não fala. Mas como estou dizendo, como parte integrante desta guerra híbrida que aconteceu no Brasil, a mídia começou a criar um ícone responsável por essa crise causada pela seca, que foi causada pela Harp. Então, como eles criaram o ícone do problema, quem foi o ícone do problema? O PT. Com toda essa desgraça armada, e com as pessoas, com a falta de conhecimento que tem, as pessoas acreditaram que realmente o PT era o causador da crise do país. E hoje, quem que é o causador da crise no país atualmente? O PT já foi embora faz tempo. Né? Lula já foi embora faz tempo, Dilma já foi embora faz tempo. E aí onde a maioria das pessoas vamos chamar de petista, né? Mas Dilma saiu da presidência da República sem os crimes de responsabilidade que jogaram nas costas dela. Cadê as provas? Até hoje não tem provas, certo? Então pode me chamar de petista à vontade, porque eu estou aqui defendendo uma coisa que não aconteceu. Quer me julgar aí como petista? Pode julgar, pode colocar, mas devo te lembrar que eu não defendo partido nenhum. Eu estou mostrando para vocês como a coisa se originou desde o começo. E leva tempo, pessoal, para chegar neste raciocínio, leva tempo. Essas coisas não são fáceis, os caras arquitetam uma maldade para uma nação em muitos anos. Em muitos anos, as cartas Illuminati elas foram elaboradas aí em cerca de 25 a 30 anos. Ou mais. Certo? Então é preciso que você entenda que essa crise, e ela só vai aumentar, ela não vai diminuir. Não se engane você que Michel Temer vai resolver essa crise, porque ele não vai. Pelo contrário, ele está dando uma ênfase maior em afundar o país. Vocês estão percebendo isso, vocês estão vendo. Não se iludam que ele não vai melhorar o Brasil. Você está vendo aí, ó, governo do Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade do mesmo partido. Rio de Janeiro decreta estado de calamidade do mesmo partido. Quem está na presidência do Brasil é Michel Temer, que é do mesmo partido. E aí? Até quando você vai continuar querendo se iludir
com essas porcarias desses políticos que não querem o bem do povo brasileiro. Os caras estão aí respeitando provavelmente um acordo, né? Os caras devem ter ganhado muito dinheiro para isso. Eu não sei, não tenho como provar, é o que eu acho, porque os caras não estão defendendo o povo, e sim uma ideologia que vem de fora, uma ideologia externa, uma ideologia americana. Tanto é fato que quando houve a reunião lá com os BRICS, né, do qual o Brasil faz parte, nem sei se vai fazer mais parte ainda, mas o Putin, o presidente lá da Rússia, Vladimir Putin, não aceitou Michel Temer dentro da reunião. E ele questionou Michel Temer como o porquê, como seria a conduta dele com essa PEC 241. Porque ele não está de acordo com essa medida do governo brasileiro, entre aspas, né, que é do governo americano, governo da sociedade secreta Illuminati americano. O cara não aceitou essa medida do Michel Temer em propor para os brasileiros. Isso é um sacrifício ao povo brasileiro. Isso aqui é a morte ao povo brasileiro. Essa PEC 241 que eles alteraram para a PEC 55. Essa PEC é um extermínio à nação brasileira. É um extermínio aos investimentos da nação brasileira em saúde, em educação. Os caras vão parar tudo. Certo, pessoal? Então esse vídeo eu já fiz com a intenção de fazer ele longo. Eu sabia que ele ia ficar longo. E ainda estou fazendo um resumo de uma notícia que ela com certeza você vai ver mais vezes no noticiário, porque outros estados entrarão em estado de calamidade financeira. Isso já é um projeto, tudo isso já foi arquitetado. E se prepare para 2017. Prepare-se para 2017, porque 2017 vai ser mais terrível que de 2016. Beleza, pessoal? Então entendam uma coisa. Todo esse processo de crise que nós estamos vendo agora, tudo isso foi projetado externamente através de uma guerra que se chama guerra híbrida. Os caras usaram a HAARP para promover um problema. Esse problema se chama crise hídrica. Não adianta você fechar os olhos para isso, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu mesmo tive que comprar 2 caixas de água para recolher a água da chuva, para não faltar água dentro de casa. Tive que comprar bastante água mineral para não sofrer por conta da falta de água. E eu sei que teve gente aí que ficou mais de uma semana, 2 semanas sem receber água. E até hoje ficam sem receber água. Mesmo com os reservatórios cheios. Preste bem atenção, tem reservatório cheio e tem gente que não está recebendo água constantemente. Certo? Então, primeiro, para que você entenda, houve um processo de crise hídrica. Gerando esse processo de crise hídrica, eles puderam colocar na política do Brasil, eles puderam colocar o responsável, eles puderam criminalizar o partido do PT, eles puderam criminalizar Dilma Rousseff, eles puderam criminalizar o PT como responsáveis pela crise do país. E muita gente, conduzida aí pela mídia, tem até canais do YouTube aí, que eu já falei, que são membros da maçonaria, são membros dos Illuminatis, né? E as pessoas ainda continuam acreditando nessas pessoas, cegamente. Por falta de quê? Por falta de conhecimento. É triste, pessoal. É triste ver que a nação brasileira não procura conhecimento, o povo brasileiro não procura conhecimento. O único conhecimento que procura realmente é o conhecimento do futebol, é o conhecimento da novela. É claro que você tem direito, né, de assistir o que você quer, de ver o que você gosta, mas também você não deve deixar de ter o conhecimento. Conspirações existem,
constantemente. Isso é ocultado do povo, a mídia não vai falar sobre isso. Infelizmente, dados sobre isso que existem na internet estão sendo apagados, eles estão sendo cada vez mais escassos, né? Tem muita gente aí se levantando para promover essas coisas que as sociedades secretas elas promovem constantemente contra o povo, através de política, através de religião. Então, pessoal, vamos acordar de vez, vamos acordar de verdade, porque o fim dos tempos está chegando, o reino do anticristo está chegando e com certeza também a volta do Messias é inevitável. Graças a Deus que a volta do Messias é inevitável. Eu não vejo a hora do Messias voltar para acabar com essa raça, para acabar com essa podridão. Os caras mentem constantemente para a população, falando que não tem dinheiro, falando que está em crise. É difícil, pessoal, é difícil. Beleza? Então, para você que me acompanhou até aqui, eu sei que muita gente desistiu logo no começo, mas para você que me acompanhou aqui, um grande abraço, de verdade, aquele abraço de amigo, porque eu sei que você está procurando a verdade, e se você chegou aqui, é porque você quis saber da verdade, beleza? Então um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.